Meus queridos amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Mas hoje nós vamos dar continuidade à análise das mensagens psicografadas. Estas mensagens não são de espíritos evoluídos, superiores, são de pessoas comuns que conviveram depois da morte do corpo físico com as situações que elas vivenciaram durante a vida, com a colheita de seus plantios, enfim, com as diversas consequências de seus atos durante a sua encarnação. Esta mensagem foi psicografada no dia 10 de outubro de 2019 e ela começa assim: Eu acreditei que tudo acabaria, que seria como a escuridão e o silêncio absolutos e a ausência. O não ser, não pensar, não existir. E assim me envolvi na ilusão da finitude e pus fim à minha própria vida, pulando da janela do 15º andar em um fim de tarde de um domingo comum, dominado por uma tristeza e angústia que julgava infinitas. Mal conseguia respirar e o desespero me paralisava sem que eu conseguisse raciocinar. Fui uma criança feliz, caçula de 8 irmãos, filha que chegara de surpresa. Fui paparicada pelos mais velhos como se fosse a bonequinha da casa. Meu pai, alcoólatra, passava muito tempo fora de casa. Pouco me lembro dele, que desencarnou cedo. Minha mãe também passava muito tempo fora de casa, trabalhando para nosso sustento. Deixava-me aos cuidados das irmãs mais velhas, já mocinhas. Cresci em uma casa alegre, embora cheia de problemas. Fui uma criança amada e bem cuidada. Cresci, estudei, me formei, tive amigos, namorados e bom emprego. Não sei precisar quando começou. A princípio era uma tristezinha que eu ignorei e mantinha escondida com tantas outras ocupações. Vez ou outra eu a encontrava e a acolhia, alimentando-a com pensamentos de desamor próprio. O desânimo me acometia às vezes, mas era logo confundido com cansaço, ou calor, ou tempo seco. O fato é que a tristeza foi crescendo e tomando espaço, e por incrível que possa parecer, muito me afeiçoei a ela, me identificando com aquela emoção escura, densa, quieta, silenciosa e fechada. E ela foi ocupando espaço e eu fui reconhecendo e vivendo suas outras faces. A raiva, a rebeldia, a preguiça, a angústia, o medo, a solidão. E descobri naquela emoção uma sensação, embora extremamente dolorosa, confortável, porque eu podia me acomodar nela e não fazer nenhum movimento contra. E assim ela se tornou maior que eu mesma. A pouca fé que eu tinha, lembranças frágeis do catecismo na infância, se foi consumida. Não havia mais amor, nem próprio, nem pelos que me amavam. Morando longe da família, foi tarde demais que se deram conta que eu estava doente, irremediavelmente doente. Minha alma adoecida não era mais capaz de lutar. Meu ego, minha consciência jazia em cova escura, quase sem vida e sem esperança. A medicina humana material falhou ao tentar tratar a mente adoecida, incompetente diante da alma profundamente comprometida. Minha depressão foi negligenciada pelos que conviviam comigo. A família, por ignorância, não conseguia dimensionar o quão grave era, acreditando inocentemente que alguma força divina externa agiria em mim. Nenhum gesto concreto que me ajudasse de fato. Acredito que nada mesmo pudesse ser feito. Haja visto que nenhum auxílio poderia ter chegado até mim porque estava inacessível, dominada pela profunda tristeza e suas emoções consequentes. É como estar em um lugar escuro, sem força, sem vontade, sem um fio de luz a iluminar os pensamentos. Sentia-me presa como se estivesse envolvida em um casulo ou em uma teia grossa e resistente. A solidão intensa era minha única realidade. Não via nem ouvia ninguém, e julgando-me incapaz, calei as palavras, cessei o movimento, cortei os vínculos, aprisionada em mim mesma. A angústia era a dor que castigava fisicamente o tempo todo. Tinha medo de tudo e de qualquer coisa e de nada em específico. O medo me paralisava o pensamento
e naquele oceano de emoções desgovernadas, mergulhada em intensa angústia, eu me debatia, me ferindo e me mutilando. A angústia é o inferno da alma. Quando sozinha, sem esperança e completamente na escuridão, olhei pela janela e cogitei que ali estava a saída, o ponto final para aquela dor imensurável que mantinha-me presa, esmagando meu peito, onde meu coração se abrigava irremediavelmente enfermo. Então me atirei pela janela. Não foi uma voz que me ordenou ou algum demônio que me empurrou. Foi um ato deliberado sobre o qual assumo minha responsabilidade. Fechei os olhos e tive a sensação de ter dormido por um instante muito breve. Ao acordar, estava no mesmo lugar, na mesma caverna escura, ainda mais presa à minha dor, a angústia me flagelando sem piedade. Logo me dei conta de que não estava sozinha. Uma multidão, talvez milhares de outros como eu, estava ali comigo, e pude conhecer verdadeiramente o inferno. Lembranças dolorosas acompanhavam-me como se tivessem vida própria. A indignação, a tristeza e a dor de meus familiares terrenos somavam-se ao meu próprio sofrimento, que era intenso, muito além do que algum dia pudesse imaginar existir. Eles não souberam expressar seu amor e mais uma vez não me compreenderam. Mas como tudo é passageiro, meu inferno também passou. Após 2 anos, as teias que me aprisionavam foram se afrouxando e eu consegui me mover e retomei algum controle sobre meus pensamentos. Assim como a depressão se instalara vagarosamente, também lentamente comecei a buscar a mim mesma e, na sequência, a limpar aquela energia qual lamaçal de imundícies em que estava mergulhada. Lembrei-me de uma freira, irmã carmelita, do colégio que estudei muito criança, tão doce e cheia de ternura. E aquela agradável lembrança me envolveu e me senti amparada e leve. E ela apareceu e entrou em minha caverna escura com sua voz suave e amorosa. Estendendo-me braços fraternos, acolheu-me qual mãe amorosa. Finalmente deitada naquele colo de anjo, recobrei um pouco de forças e despertei de novo a vida, retomando a mim mesma a consciência da qual me havia afastado e dada por perdida. 10 anos se passaram do meu resgate e eu ainda vivo ali mesmo, naquela região de sofrimento, mas em lugar segregado, como um abrigo fracamente iluminado no meio da escuridão, amparada pelos benfeitores. Meu nome é Vanessa, e eu tirei minha vida me atirando pela janela do apartamento onde morava sozinha, aos 32 anos de idade, vítima da depressão. Obrigada pela oportunidade. Assinado Vanessa, pela médium Eliane. Meus caros amigos e amigas, pelo teor da mensagem já se dá para entender que a Vanessa é uma pessoa muito inteligente. E esta reflexão dela aconteceu 10 anos depois dela ser retirada da região umbralina onde ela se encontrava para ser socorrida em uma instituição, e o seu resgate da região de sofrimento onde ela se encontrava aconteceu em uma ação de uma irmã carmelita que tinha sido sua professora em uma escola onde ela estudara quando era criança. De repente ela começa a se lembrar desta professora, que provavelmente era o mentor espiritual dela, que a acompanhava lá nesta região, buscando se aproximar dela, mas ela demorou 2 anos para ficar acessível a esta ação deste espírito que estava buscando resgatá-la. Mas observa o terror da depressão. A depressão no seu último estágio, quando a pessoa perde todos os valores e que começa com uma tristeza muito pequena, algo que se vai dando muita importância, algo que se permite que cresça, uma erva daninha terrível cuja semente permitiu-se que germinasse, e o pior ainda, permitiu-se que essa sementinha, ao germinar, crescesse, tornando-se uma era terrível, envolvente, fechando todos os espaços, impedindo que houvesse a menor reação por parte daquela mente frágil, subjugada ao pensamento da baixa estima, ao terror da depressão. Então, esta mensagem é um alerta muito importante. Seria bom se essa mensagem chegasse a todas as pessoas depressivas,
principalmente aquelas que têm tendência ao suicídio. Porque se existe alguma coisa pior do que a própria vivência do sofrimento relacionado à depressão, é a escolha da morte. Porque a morte não existe. A doença, seja ela qual for, uma doença física ou uma doença mental, como a depressão, não está no corpo, está na mente. E no corpo físico é muito bom, mesmo estando doente, porque aqui existe um alívio, a pessoa dorme. Existem as medicações que amenizam, existe a presença das pessoas à nossa volta. Mas quando se mata o corpo, perde-se tudo. Não dorme mais, não se percebe mais a presença dos amigos, somente se percebe a presença dos companheiros de infortúnios. Porque os suicidas são levados para lugares onde se ajuntam por afinidade energética e permanecem ali até que aquela energia se esgote, para que possam dali ser retirados. E algo muito importante, uma força muito poderosa que pode ajudar a livrar-se deste sofrimento é a espiritualidade, é uma fé. Qualquer que seja a religião ou a ausência de uma religião, mas é preciso haver espiritualidade. Espiritualidade que mostra um horizonte determinado pela presença de Deus, por uma fé, por uma autoconfiança e principalmente pela vigilância, que faz com que a pessoa identifique logo a presença daquela erva daninha e arranque com suas raízes. É muito difícil haver a depressão quando a mente é ativa no trabalho, quando a pessoa tem um ideal. A ausência de um ideal mata a mente. Nós precisamos ter ideais. Nós vemos aí pessoas na terceira idade construindo ideais, pessoas que vão para uma faculdade, pessoas que criam horizontes, pessoas que projetam a sua mente para além dos problemas físicos. Pessoas envolvidas em causas sociais, em causas políticas, seja o que for, sem nenhum pré-julgamento, mas que se envolvam em coisas que possam ocupar as suas mentes e dar sentido à sua vida. Porque viver apenas para poder conquistar coisas materiais, com a busca de simplesmente satisfazer as suas vidas, na conquista de coisas materiais relacionadas ao ter, é extremamente vazio essa opção. Porque o ter é muito limitado. O ter é uma satisfação apenas passageiras, mas o ser, o amar, o dar amor, ao conquistar amor com a atitude de fazer alguma coisa em benefício de si próprio e em benefício das outras pessoas, seja o que for, é com certeza um dos maiores antídotos contra os processos da depressão. Para que dentro da depressão, se não puder eliminar completamente, que pelo menos amenize, oferecendo uma alternativa à escuridão, colocando uma luz na escuridão. Porque muitas vezes, quando se permite que a escuridão assuma completamente o domínio sobre a mente, já não se consegue mais sair de lá sozinha. Foi o que aconteceu com a Vanessa. E ao matar o corpo, a grande decepção. Simplesmente conseguiu agravar ainda mais a natureza do seu próprio sofrimento. Por isso, histórias como essas devem servir de exemplo para todos nós, porque ninguém está neste mundo isento de uma situação como essa. Uma erva daninha que surge na mente na forma da tristeza. E vamos nos acolhendo dentro da tristeza, vamos nos acolhendo na raiva, vamos acolhendo naquela escuridão e começamos a culpar os outros. Na própria mensagem ainda tem esse conteúdo dela. Ela tentando justificar que o pai era alcoólatra, a mãe trabalhava fora, não foi amado o suficiente, a família não identificou o seu processo de sofrimento. Mas ela também não ia atrás da família. Ela se escondeu, a tristeza a consumiu. Por isso, o antídoto principal contra os processos depressivos é o ideal, é dar amor, é agir, é ir a favor. Porque a vida unicamente voltada para a construção de patrimônios materiais e da comodidade material é uma tragédia, porque isto tem limite, mas espiritualidade, amor não tem limite, porque quanto mais você doa, mais você tem. Quanto mais você é capaz de despertar nos outros, mais você recebe.
Então, diante dessa perspectiva, use, faça por você, porque ninguém poderá dar para você aquilo que você não for capaz de dar a si mesma, aquilo que você não for capaz de doar para si próprio. E aí entra as tragédias como essa de Vanessa. Mas hoje ela já está numa situação bem melhor, porque ela saiu da escuridão completa, consegue raciocinar e já divisa para si mesma uma outra realidade. Que Deus, que Jesus a abençoe, que Maria de Nazaré a cubra com seu manto de luz, porque a maior organização planetária de ajuda aos espíritos suicidas é dirigida pela Legião dos Servos de Maria, que é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Que ela proteja, ampare e mostre para ela o caminho para que ela possa retornar à sua condição de construir dentro de si a fortaleza necessária que a guiará para caminhos onde a harmonia e a paz estejam sempre presentes. Muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado.